Você sabia que todos os dias são encontradas coisas bizarras congeladas no gelo? Múmias com mais de 5.000 anos, filhote de mamute, joias preciosas e muito mais. Conheça agora as 10 coisas bizarras encontradas congeladas. Então, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha já vai deixar seu joinha. Mamute de 42.000 anos. Em 2007, na Rússia, um caçador de rena encontrou um animal congelado. Só que não era uma rena ou qualquer outro animal, e sim um mamute de 42.000 anos. O mamute, na verdade, era um filhotinho de 50 quilos. E depois da descoberta, o cara foi correndo para o museu buscar ajuda. Quando ele e os cientistas do museu chegaram até o lugar, o mamute tinha sumido, velho. Que história é essa? Tudo porque seu primo ficou sabendo no mamute e rapidamente roubou o mamute e foi trocar por motos de neve. Mas o museu não é besta, não deixou isso barato, foi atrás do cara e conseguiu recuperar o mamute de volta. Que por sinal é o mais conservado e encontrado pelo homem, tá lá no museu. Pra vocês terem uma ideia do tanto que o mamute estava conservado no gelinho, os cientistas conseguiram descobrir até o que o mamute tinha comido antes de morrer. A comida ficou ali, Legal, os restos travado, da comida. Travado, né? Maneiro, né, galera? O mamute estava congelado há 42.000 anos e ainda tinha comidinha dentro, né, da barriga dele. Em nono lugar, mensagem na garrafa. Agora vamos para o Ártico, que lá tem muito gelo e muita coisa deve estar congelada por lá. Mais precisamente para o dia 10 de julho de 1959. Nesse período, um pesquisador chamado Paul T. Walker estava fazendo uma pesquisa a respeito de geleiras. Deve ser parente do Paul Walker, corria no gelo. Fazendo drift de snowboard. Não, de snowmobile. Ele estava lá nas geleiras, resolveu escrever um bilhete e colocar dentro de uma garrafa. E deixou essa garrafa junto com uma pilha de pedras. Passaram-se alguns anos e a garrafa permaneceu ali naquele lugar, até ela ser encontrada em 2013, 54 anos depois do Paul Walker lá deixar ela nas pedras. Quando abriram a garrafa, o bilhete pedia para eles medirem a distância entre a geleira e a pilha de pedras, onde a garrafa foi colocada. Segundo o próprio bilhete, lá em 1959, quando o cara escreveu, a distância entre a geleira e as pilhas de pedra era de 1,2 metros. E em 2013, a distância já era de 101,5 metros. Que loucura! Em oitavo lugar, múmia joanita. Imagina você tá andando pela montanha e encontra um trem congelado e quando você vê é uma múmia. Ô, louco! Foi bem isso que aconteceu em 1995 no Peru, quando pesquisadores estavam andando por lá e encontraram uma múmia datada aí por volta de 1460. O corpo encontrado era de uma garota entre 13 e 15 anos e ganhou o nome de Juanita. O gelo da montanha então acabou preservando esse corpo da garotinha por mais de 500 anos. E segundo alguns estudos, acreditam-se que ela teria morrido como oferenda para a montanha. Em sétimo lugar, fotos de 100 anos. Em 2013, alguns pesquisadores encontraram alguns negativos de fotos congelados. Depois de analisar os negativos, descobriram que eram fotos da Antártida de 1915. Teoricamente, as fotos teriam sido tiradas durante uma expedição para atravessar o Ártico, mas por causa do frio e das tempestades de gelo, não deu muito certo. O negativo foi restaurado e conseguiram recuperar algumas fotos. E o interessante é que essas fotos são bastante raras, praticamente uma das primeiras fotos que se tem do continente. Sexto lugar, o Homem do Gelo. Em 19 de setembro de 1991, um casal alemão estava fazendo um passeio pela montanha quando encontrou um corpo congelado. Eles acharam que o corpo era de algum alpinista que não conseguiu fazer a escalada e morreu por lá. Mas depois de alguns estudos descobriram que não era um alpinista não, porque o corpo tinha mais de 5.300 anos. O corpo foi chamado de Otzi, o Homem da Montanha, e é provavelmente o corpo mais antigo descoberto pelo homem. Graças ao gelo, né? Porque se não fosse o gelo da montanha que congelasse e preservasse o corpo do cara. Esse corpo encontrado, galera, é tão velho que os cientistas afirmam que ele seja mais velho que a idade do cobre, velho. O mais louco dessa história é que os pesquisadores estavam tentando estudar o corpo quando algo estranho aconteceu. 7 dos pesquisadores que estavam estudando o corpo morreram. E inclusive o homem que encontrou o Otzi também morreu de forma misteriosa. Em quinto lugar, Molivírus sibericum. Em 2015, na Sibéria, um grupo de cientistas franceses estava estudando o lugar, que só tem praticamente gelo. E descobriram um vírus gigante congelado há mais de 30.000 anos, chamado de Molivírus sibericum. Esse vírus possui apenas 0,6 micron, que equivale a 0,6 milésimos de milímetro. E apesar de parecer pouco, ele é considerado gigantesco perto dos outros vírus normais. Felizmente, ele não é considerado nocivo para a nossa espécie, mas os cientistas afirmam que podem ter outros vírus congelados no gelo por aí, que causariam males para a humanidade.
Em quarto lugar, criança de Lulailaco. Em março de 1999, um pesquisador encontrou 3 crianças congeladas em uma montanha na Argentina. As crianças foram chamadas de crianças de Lulailaco e são as múmias mais conservadas encontradas pelo homem. Pra vocês terem uma noção, galera, mesmo depois de muitos anos que essas crianças foram encontradas, ainda existia sangue e piolhos vivos no cabelo delas. Assim como a Juanita que já falamos nesse vídeo, essas crianças também podem ter sido sacrificadas para algum deus da montanha. Em terceiro lugar, rinoceronte de 10 mil anos. Nossa próxima bizarrice encontrada congelada é um filhote de rinoceronte lanudo, que é uma espécie de rinoceronte que existiu aqui na Terra há mais de 10 mil anos. O filhote tem aproximadamente 1,5 metro de comprimento e quase 1 metro de altura, e foi encontrado por uma dupla de caçadores. O pobre coitado não estava inteiro, ele estava faltando um pedaço ali, como se alguém tivesse comido ele. E mesmo faltando aí um pedaço, esse é o único filhote dessa espécie que temos hoje em dia. E os cientistas acreditam que ele teria apenas 18 meses de vida. Segundo lugar, tesouro, joias. Em setembro de 2013, um alpinista estava escalando o Mont Blanc, o Monte Branco, uma das montanhas mais altas da União Europeia, quando praticamente encontrou um baú de tesouro. O baú estava cheio de pedras preciosas, como rubi, esmeralda, safira, e daí o cara resolveu fazer uma coisa que você não faria, entregou o tesouro para a polícia. O valor das joias encontradas era de aproximadamente 250 mil euros. Muito dinheiro, Muito velho. dinheiro. E a única informação que temos a respeito dessas joias é que estava escrito Made in India. E a explicação por essas joias terem sido encontradas na montanha é que 2 aviões indianos caíram por lá por volta dos anos 60. E com isso, até hoje, vários alpinistas vão ali em busca de encontrar algum tesouro. Em primeiro lugar, o Lago dos Esqueletos. Em 1942, na Índia, próximo do Himalaia, um guarda encontrou vários esqueletos congelados num lago chamado Rup Kun. Alguns anos se passaram e em 2004 o National Geographic resolveu estudar esses esqueletos e os testes provaram que eles tinham mais de 1.200 anos. Também foi descoberto que esses esqueletos pertenciam a um grupo de peregrinos que tentavam atravessar a montanha, mas morreram congelados. Até o momento, 200 esqueletos foram estudados. Que? 200? 200? Tinha 200 esqueletos no lago? Não, tinha mais. Estima-se que tinham mais ou menos uns 600 esqueletos naquele lago. Graças a isso, esse lugar se tornou uma grande atração. Muitas pessoas vão ali só pra ver o gelo e também os esqueletos por ali. E aí, você teria coragem de ir num lugar desse? Você queria encontrar alguma coisa congelada? Eu queria encontrar uma coisa louca congelada. E aí eu ia falar, mano, olha isso aqui que eu encontrei, velho. Eu sou foda. Eu imaginei aqui uma lasanha congelada pra você. Ou então, sabe o que é melhor? Encontrar like nesse Encontrar o vídeo. like descongelado, mano. Pegando fogo aqui, ó. Com certeza. Deixa o like aí no vídeo, E galera. se inscreva no canal também se você não é inscrito. Com certeza, galera. Clique em se inscrever, ajude a gente a chegar aí em mais inscritos. O que você pensa quando falamos em Antártida? Gelo, frio, ursos polares, neve, mistérios. Geralmente, quando olhamos para a Antártida, costumamos só ver gelo. Porém, o que muitos não sabem é que o lugar, na verdade, é feito de terra. E o gelo e a neve estão apenas cobrindo alguma coisa que está por debaixo do gelo. Será que antigamente lá embaixo existia uma área habitada? Alguma terra ou alguma cidade que foi coberta pelo gelo? Ou quem sabe alguma estrutura natural gigante? O que será então que podemos encontrar debaixo do gelo? Se olharmos a Antártida, o que vemos é um monte de neve e água congelada. E todo esse gelo se estende por 14 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande. Mas debaixo de todo esse gelo existem mistérios fascinantes, coisas que o ser humano nunca viu. Diferente do Polo Norte, que é apenas uma fina camada de mar congelado, o Polo Sul não é em cima do mar congelado. Ele fica em cima de uma camada de terra, que foi coberta com gelo com uma espessura de 3 km. Ou seja, da superfície do gelo até a Terra, temos mais ou menos uma distância de 3 km. Então podemos dizer que existe um mundo quase inexplorado e surpreendente lá embaixo. Imagina o tanto de coisas que acabaram ficando enterradas no gelo quando tudo aquilo começou a se formar. Então agora, para entender melhor o que tem debaixo do gelo da Antártida, precisamos voltar no tempo para a época que ali não existia gelo. Antes do gelo. Voltamos então para o período Cretáceo, quando os dinossauros ainda existiam, e o continente antártico era formado por florestas quentes, montanhas, lagos e bosques, totalmente diferente do que você conhece hoje em dia. Hoje ele está totalmente no sul do planeta, mas antigamente ele ficava um pouco mais acima, o que deixava o continente com temperaturas ainda mais altas, tornando a Antártica um verdadeiro paraíso tropical lá na época. Mas há cerca de 40 milhões de anos atrás, o continente começou um processo de resfriamento natural, por causa da diminuição
diminuição do dióxido de carbono. Então, depois de 40 milhões de anos, com a temperatura caindo cada vez mais, esfriando cada vez mais, deixou o continente antártico como conhecemos hoje, totalmente debaixo do gelo. Então imagine agora o tanto de coisa que pode ter ficado enterrado no gelo durante essas mudanças que ocorreram por milhões de anos. Talvez muitos de vocês nem sabiam que há muito tempo atrás a Antártida não tinha nada de gelo. E é por isso então que vamos agora ver o que poderia ter lá debaixo do gelo. Desde 1950, os cientistas vêm estudando e mapeando o que pode existir por debaixo de toda aquela neve. Isso não é invenção nossa querer descobrir o que tem debaixo do gelo. O ser humano por si próprio já é curioso em saber o que tem lá, porque tem muitos mistérios. Sem contar que dizem que existem cidades subterrâneas, histórias de tesouros perdidos. Aqueles que acreditam na existência do elixir da vida, na vida eterna, dizem que por algum motivo pode estar escondido lá por debaixo do gelo. Além de todas as teorias que rodeiam o gelo da Antártida, saiba que já foram encontradas lá embaixo da neve montanhas, lagos, desfiladeiros mais complexos do que imaginavam. Então já foi comprovado que lá debaixo existem muitas coisas desconhecidas. Ou coisas normais que acabaram ficando cobertas por gelo. No caso, Um animal. os russos disseram que foi atacado por um organismo 46B. Organismo 46B. Olha isso aí, os russos encontrou isso lá na Antártida, filho. Povo matador. Exato, um bicho que tava lá debaixo do gelo e Matou. atacou os caras ainda. Acredita que a criatura seja extremamente perigosa devido ao fato de paralisar a presa que captura com veneno e em seguida quebra em pedaços. Provou teorias de que há monstros embaixo do oceano e o gelo. É, galera, como deu pra ver, existe muita coisa lá embaixo. Muita coisa desconhecida. E para vocês terem uma noção, debaixo do gelo existem mais de 300 lagos com água em estado líquido. E alguns desses lagos estão interligados, mas outros estão completamente isolados e fechados. Ou seja, tem água ali dentro, formado não sei como e que tá ali há milhares de anos atrás. Então, nesse raciocínio, como esses lagos ficaram fechados ali por muito tempo, com certeza devem existir ali milhares de espécies que o homem ainda não conhece. Espécies de animais. O principal lago que está sendo estudado debaixo do gelo é conhecido como Lago Williams, que fica debaixo de 800 metros de gelo e tem uma extensão de 60 quilômetros quadrados. Lá é um lago único que ficou completamente isolado da superfície por 1 milhão de anos. Nesse lago foram encontradas 130 mil células vivas por ml de água, e essa é a mesma quantidade de células vivas encontradas no fundo dos oceanos. Isso quer dizer que mesmo sem ver a luz do sol por 1 milhão de anos, ou até bem mais, essas células ainda conseguiram sobreviver ainda nessas condições. E a ciência então concluiu que se existe vida nesses lagos debaixo do gelo, sem luz e no frio absoluto, com certeza podem existir seres vivos em outros planetas nessas condições. E é por isso então que depois dessas descobertas, dessas células vivas debaixo aqui do gelo, muitos cientistas acreditam que em outros planetas do sistema solar ou até mesmo das luas desses planetas, possa ter alguma vida vivendo nessas condições extremas. Um exemplo disso é a lua Europa de Júpiter e a lua Encelados de Saturno, que também possuem água líquida debaixo da sua superfície coberta de gelo. Que é o mesmo lance que a gente tem aqui com a Antártida. E é por isso então que é bastante importante a gente estudar melhor o nosso planeta, pois ainda existem muitas coisas que a gente pode descobrir e acabar ajudando também a responder questões do espaço. Outra coisa muito extraordinária que já foi encontrada debaixo do gelo da Antártida, uma enorme cordilheira chamada Gambur de Serve. Essa enorme cadeia de montanhas tem 1.200 km de extensão e seu pico mais alto chega a 3 km de altura. Essa cordilheira subglacial até chega a ser comparada com os Alpes, que também tem 1.200 km de extensão. A diferença é que a cordilheira lá da Antártida está enterrada a 4 km abaixo do gelo. Mas como falamos no começo, não existem só coisas naturais encontradas debaixo do gelo. Existem vários mistérios e teoria da conspiração que estão lá debaixo do gelo. Teorias da conspiração. Bom, acabamos de falar de montanhas, lagos, seres vivos, coisas feitas pela natureza e que o homem não tem controle, Pode estar ali há milhares de anos. Mas se existisse alguma coisa feita pelo homem lá de baixo? Como vocês viram, se esse gelo se formou há muito tempo, esse objeto ou coisa misteriosa deve ter sido feita há muito tempo atrás. Isso porque a última vez que a Antártida ficou sem gelo foi por volta de 4.000 a.C. E com o recente derretimento do gelo do Polo Sul, algumas estruturas nada comuns acabam aparecendo aos poucos. E a mais intrigante dela apareceu em 2001 e hoje é possível ser vista através do Google Earth. Que isso, mano? Que isso, velho? Do meio do nada?
É, tá parecendo, mano. Estranho, mano. Eu mesmo não faço ideia do que seja isso aí. Se você teve curiosidade de ver também, as coordenadas estão aí na tela. Longitude e latitude é só jogar lá no Google Maps ou Google Earth e pronto. Alguns especialistas estudaram essas estruturas que têm mais de 2 km e eles disseram que se parece com estruturas de pequenas cidades que teria sido enterrada há anos. Mano, eu pensei assim, que podia ser algum navio, mas não tem nada a ver. Nada a ver, né? Mas sei lá, sabe? Tipo, coisas que tá saindo na espinha de um gigante. Parece, mano, ali. E é claro que quando alguma coisa misteriosa surge, o governo tem que aparecer pra dar uma explicação. E diz que aquilo que tá aparecendo fora do gelo nada mais é do que uma formação natural. Mas é estranho, né, acreditar nisso, porque não parece ser uma montanha, não parece ser árvores. Bem simétrico também, tudo Então, igual, é. os pedacinhos, tudo Parece ser igualzinho. feito por algum homem, né? Mãos humanas. É mais fácil realmente ser uma cidadezinha aparecendo no meio Do que uma montanha. do que uma montanha. E olha só, galera, como uma montanha, uma formação natural, é totalmente diferente daquelas estruturas. É, mas bem que parece, né, meio coisas rochosas. Mas é estranho, amigo. É. mas- Olha ali, tá um do lado do outro, é igual as paradas, mano. Então, mas também numa cidade que tem a ver. Ó, ali em cima ainda o que que tem? Tem um buraco, velho. E aí, o que vocês acham que essas coisas são? O que que será que tem ali debaixo, meu irmão? Não faço a menor ideia. Como vocês viram, além dessas pontas que estão pra fora, ainda tem esse enorme buraco que parece até mesmo ser uma entrada, né, ali pro gelo, sei lá, mano. Oxi! Será que são vulcões, mano? Então, é isso boa. Entendeu? Primeira coisa que fez sentido. Pra mim, eu tipo, Mas olha o tanto, um do lado do outro, Daniel! não sei, a Você Antártida copia e deve- cola assim, não tem como, mano. E dessas várias estruturas estranhas, há algumas que tem um pontinho vermelho, uma luz saindo. Pesquisamos bastante na internet e a única coisa que encontramos é que possa ser a estação Cohen, que é uma estação de pesquisa aberta apenas no verão. Porém, muitos descartam essa possibilidade, já que as coordenadas não batem. E aí que levantamos mais uma vez a dúvida de o que é isso. Deixa nos comentários a sua ideia. Mas a área ali de gelo é muito grande, então tem muita coisa congelada ali debaixo. Tem que pensar que é um continente inteiro congelado. E em 2016 foram encontradas até mesmo ruínas que estavam a 2,3 quilômetros abaixo do gelo. Segundo os arqueólogos, tudo indica que essa seria uma civilização perdida, que com o passar dos anos acabou ficando ali debaixo do gelo. Um arqueólogo disse que as imagens mostram claramente que aquelas estruturas foram feitas por engenharia humana há muitos anos atrás. E que muito provavelmente essas estruturas seja apenas uma pequena pontinha de uma gigantesca cidade que realmente pode estar ali debaixo. Outra coisa misteriosa que foi encontrada ali debaixo foi o mapa Piri Reis, um pedaço de mapa que foi encontrado em 1929. Esse mapa teria sido feito e fabricado em 1513, e nele mostra apenas o pedaço de alguns continentes. Porém, o curioso é que a Antártida aparece sem gelo nenhum. E como já falamos, o mapa foi feito em 1513. E esse lance então do mapa mostrar a Antártida sem gelo era praticamente impossível naquela época. Pois como eles mapearam a Antártida sem gelo, se a última vez que a Antártida ficou sem gelo foi há 4.000 anos antes de Cristo. E o mapa foi feito em 1500. E é por isso então que esse mapa Piri Reis é um mistério até hoje. Mesmo bastante antigo, o mapa era bastante preciso, continha cálculos de longitude e conhecimentos que surgiram apenas 300 anos depois. E é por isso então que alguns especialistas acreditam que poderia ter existido uma civilização muito mais avançada, que mapeou a nossa Terra antes mesmo dos 4.000 anos antes de Cristo. Eles teriam um alto grau de conhecimento e tecnologia, e que possivelmente eles habitavam a Antártida. Então por isso, muito provavelmente, há milhares de anos atrás, por ali realmente deve ter vivido uma civilização muito antiga e bastante evoluída, e que depois acabou sendo coberta completamente pelo gelo. Então, se a Antártida tem uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, e se já existiu civilização por lá, imagina o tanto de coisa que realmente deve ter lá debaixo. Imagina a gente encontrar uma civilização tipo os romanos, encontrar um coliseu, encontrar uns monumentos debaixo do gelo. Sei que assim, acho que eles não conseguiram se desenvolver tanto até antes de Cristo. Mas deixa o gelo descongelar pra você ver se os caras não vão encontrar muita coisa, mano. Porque antes de Cristo mesmo, na parte europeia, já tinha a civilização, já tava rolando tava as as coisas, construções, entendeu? né? Há muito tempo. Então, para termos essas respostas, temos que esperar um pouco mais. Esperar o tempo, esperar o gelo descongelar e também o ser humano estudar ainda mais. Mas podemos dizer que já avançamos bastante, pois de um lugar onde só achavam que só tinha gelo, já foi encontradas coisas demais. Raposa congelada.
Você sabia que algumas espécies de raposas são extremamente resistentes ao frio? Isso porque algumas espécies são acostumadas a viver em ambientes gelados. Mas isso não significa que elas são invencíveis ao frio. O frio uma hora vai congelar. E é por isso então que algumas raposas, mesmo sendo resistentes ao frio, infelizmente acabam ficando congeladas. E esse é o caso dessa raposa que foi encontrada dentro do gelo no dia 2 de janeiro de 2017, lá na Alemanha, às margens do rio Danúbio. Alguns acreditam que essa raposa ficou assim, congelada, porque ela deveria estar com fome, foi caçar algum peixe ali no rio, acabou escorregando e não conseguiu sair mais por causa do frio. Isso porque quando as baixas temperaturas atingem a Europa, é muito comum alguns rios e lagos congelarem. E às vezes os animais que estão lá dentro, ou próximo dali, acabam sofrendo juntos. Existe uma outra teoria de como essa raposa foi encontrada congelada, que diz que ela poderia estar caminhando em cima do lago congelado, só que a camada de gelo acabou quebrando e a pobrezinha caiu lá dentro. E essa raposa desse jeito foi encontrado por um caçador alemão chamado Franz Stille, que quando encontrou resolveu levar ela junto com o gelo. Ele teve a ideia de expor essa raposa na frente de um hotel, para assim alertar os turistas dos perigos dos rios e lagos congelados durante o inverno. Porque se isso aconteceu com a pobre raposa, também pode acontecer com pessoas. Aí a próxima vez também uma pessoa exposta lá duro. Prenderoso. Pobres cavalos. Há alguns anos, alguns policiais lá no Cazaquistão encontraram algo bem inusitado e chocante dentro de um lago congelado. Eles não encontraram apenas um, encontraram 42 cavalos congelados. Os cavalinhos estavam dentro do lago, um lago congelado que está perto da cidade de Shiderti. 42 cavalos dentro de um lago? Como eles foram parar lá? Segundo algumas investigações, alguns moradores locais disseram que uma empresa de agricultura costumava deixar seus cavalos soltos por ali. E como eles estavam soltos, às vezes eles saíam para dar uma volta, mas sempre voltavam para o estábulo. Porém, um dia os cavalos não voltaram e eles então resolveram chamar a polícia. A princípio, os policiais foram chamados, pois a empresa acreditava que alguém tinha roubado os cavalos. E então, só depois de 6 meses de uma longa investigação, os cavalos foram encontrados. Porém, não estavam mais vivos. Só estavam lá os 42 picolézinhos de cavalo, os cavalinhos todos congelados, coitados. Deve ter caído dentro do lago congelado. Rãs do gelo. Existem algumas espécies de rãs, como a rã da floresta ou a rã madeira, que têm uma incrível resistência e tolerância a baixas temperaturas, e elas são resistentes até mesmo ao congelamento. Isso porque elas conseguem sobreviver até mesmo congeladas, a uma temperatura de no máximo menos 8 graus. E foi então, galera, exatamente esse processo de conseguir sobreviver ao congelamento que aconteceu com uma rã lá na Noruega. Na Noruega, uma rã foi encontrada congelada por um fotógrafo chamado Sven Nordrum. Sven disse que estava patinando no lago congelado quando do nada reparou algo muito estranho lá dentro. E aí quando Sven se aproximou do gelo, viu que tinha uma rã ali, paradinha, intacta, congelada. Porém, galera, por incrível que pareça, mesmo estando congelada, a rã ainda estava viva. Mas não naquele momento, né? Ali naquele momento ela estava meio... congeladinha. Congelada. Depois ela volta. Tem que descongelar ela para voltar. Tem que rolar um processo. Isso acontece porque quando a temperatura cai ao nível de congelamento, o fígado da rã se prepara e começa a converter o glicogênio em glicose, porque age como um anticongelante. O sangue então pega a glicose e transporta para as células mais importantes. Porém, os restos dos fluidos do corpo da rã, que são cerca de 65% do seu corpo, se congelam, transformando em gelo. E aí então, como os órgãos não recebem sangue, eles ficam inativos e até mesmo os olhos e os cérebros das rãs congelam. Porém, de uma forma ainda segura, pois dependendo da temperatura, se não passar de menos 8 graus Celsius, ela se congela, mas ela continua viva. Então ela meio que vira um morto-vivo. E ela fica assim até que a temperatura comece a subir, e assim ela se descongela. Chifres de alces. Em 2016, lá no Alasca, 3 pessoas estavam passeando por um lago congelado, quando deram de cara com algo muito estranho. Eles foram se aproximando aos poucos, e conforme eles foram chegando próximo do trem, eles perceberam que pareciam ser 2 chifres de algum animal. Porém, o animal estava debaixo do lago congelado. E os chifres, galera, estavam bem próximos um do outro, como se estivessem entrelaçados, o que significa que provavelmente não era um animal, e sim 2. E no caso, para ter chifre, poderia ser macho, que estavam lutando ali, no meio da luta eles ficaram congelados. Acho que eles estavam tão concentrados na luta que nem perceberam o frio chegar e acabaram congelados. E ao ver então que animal era aquele, né, de quem eram aqueles chifres, eles chegaram na conclusão que podiam ser de alces, que estavam lutando e acabaram caindo ali sem querer no lago. E tava tão frio que ali mesmo os 2 foram congelando aos poucos. Uma onda de peixes.
Em março de 2016, aconteceu um fenômeno bem estranho e inusitado em Dakota do Sul, lá nos Estados Unidos. A fotógrafa americana Kelly Priestman estava tirando algumas fotos, observando os pássaros voarem, quando do nada ali no gelo, ela percebeu algo nada normal, algumas coisas congeladas para cima. Ela disse que parecia mais com uma parede de gelo, mas que tinha várias coisas lá dentro, e quando se aproximou, ela viu uma parede de peixes congelados. É claro que quando ela chegou lá, ela já sabia que os peixes não estavam mais vivos, né? Porque tava, tipo, parado no ar, assim, sabe? Uma obra de arte. Tipo isso, pica-pau. Porém, galera, o mais incrível é que eles foram congelados exatamente no momento em que eles meio que estavam pulando para fora da água. Então, Tentando fugir, né? sei lá, né? Eu quero sair do gelo. Congelou, mano. Então, mesmo congelado, parecia que eles estavam vivos, né? Fazendo um movimento. Essa parede tinha quase 1 metro de altura. Parecia como uma onda congelada. Se pá, a onda veio, congelou no momento que estava se formando, e aí os peixes, oh meu Deus! E ao todo, galera, Kelly disse que na parede ali tinha cerca de 15 a 20 peixinhos. Só que na superfície do lago tinha muito mais de centenas de peixes congelados. Tá frio aí, jacaré? Como já falamos, nem todos os animais que ficam congelados acabam morrendo. E assim como rãs, alguns jacarés também aguentam o frio extremo. E foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de jacarés que foi encontrado em janeiro desse ano de 2019, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Em uma manhã congelante, George Howard, o gerente do Swan Park, que é uma reserva natural que preserva jacarés, notou algo estranho lá no pântano congelado. Ele disse que quando olhou de longe, parecia troncos, e quando ele chegou de perto, parecia que ele estava de longe. Brincadeira, isso é piada. Mas quando ele se aproximou, viu que não eram troncos, e sim focinhos de jacaré que estavam saindo do lago. E o corpo então do jacaré estava todo congelado para baixo. Ele disse que os animais estavam completamente imóveis. Claro, né? Tava congelado. E portanto ele achou que estavam mortos. Porém, galera, quando chamaram os especialistas, eles disseram que estava tudo normal, que é exatamente assim que os jacarés agem para sobreviver em situações inesperadas de extremo frio. Naquela região sempre nevava, só que do nada uma frente fria chegou de repente e congelou tudo que havia ali. E ainda bem que eles conseguiram ver os jacarés congelados a tempo. E aí eles então retiraram todos os jacarés ali do lago antes que acontecesse uma tragédia e eles perdessem as suas vidas. Ou seja, mais um dia foi salvo. Mamute da Era do Gelo. Em 2013, em uma ilha no norte da Sibéria, lá na Rússia, foi encontrado em um enorme bloco de gelo um mamute pré-histórico lá dentro. Claro, ele estava congelado. O que mais chamou a atenção foi o seu estado de conservação, e pela sua idade estava bem intacto, porque a princípio eles achavam que eles só iriam encontrar alguns fósseis. Mas encontrou quase um mamute completo, com pele, dente, pelo, tudo. O mamute então foi chamado de Buttercup. E galera, por incrível que pareça, dentro dele ainda existia sangue líquido, mesmo estando congelado há 10.000 anos. E mesmo o mamute estando congelado a uma temperatura de menos 10 graus, que é uma temperatura suficiente para congelar os seus líquidos, inclusive o seu sangue não estava congelado. E esse lance do sangue do mamute estar ali ainda, acabou deixando muitos cientistas empolgados e levantaram mais uma vez a discussão sobre clonagem, para assim, através daquele sangue, trazer de volta essa espécie de mamute. Peixe comendo outro peixe. Em Indiana, nos Estados Unidos, os irmãos Alex e Anthony Babbitt encontraram algo bastante engraçado durante uma pesca no inverno. Eles encontraram um peixe congelado na superfície do lago, que também estava completamente congelado. Mas até aí, galera, tudo bem. A gente já falou de uma parede que tinha um monte de peixe, né? O que tem de mais encontrar um peixe só? Mas na verdade eles descobriram que não era um simples peixe. Pois quando eles puxaram um animal do bloco de gelo, descobriram que esse peixe, na verdade, estava sendo engolido por um outro peixe, que também estava congelado, é óbvio, né? Tá tudo congelado ali, menos os dois irmãos. É difícil tentar explicar como isso pode ter acontecido. Mas alguns especialistas acreditam que eles estavam ali na briga, né, tentando um comer o outro, e aí naquela briga eles subiram até a superfície e acabaram ficando congelados assim, dessa maneira, um na boca do outro. E localizado a quilômetros de distância de lugar nenhum está a Antártida, um dos lugares mais remotos e isolados do mundo. Essa área possui 14 milhões de quilômetros quadrados e é o 5º maior continente do planeta. Só para vocês terem uma ideia, galera, a Antártida tem o dobro do tamanho da Austrália. Mas parece que lá na Antártida não tem só gelo e neve. Ao longo de vários anos, muitas coisas curiosas e misteriosas foram descobertas lá na Antártida. E é justamente disso que vamos falar no vídeo de hoje. Há pouco tempo, a Rússia revelou que lá na Antártida existe um outro continente escondido. Um continente que ficaria debaixo de todo o gelo do continente da Antártida.
Isso chamou a atenção de vários governos, que montaram suas bases militares por lá, proibindo o acesso de qualquer civil. Então lá foi feita toda uma operação para poder descobrir se realmente havia um outro continente debaixo do gelo. E depois de perfurar uma camada gigantesca de gelo, os russos conseguiram enviar uma equipe de 8 pessoas abaixo do gelo para descobrir o que tinha lá. Lá dentro, galera, foram encontradas muitas coisas. Como, por exemplo, uma criatura muito perigosa que paralisava suas presas com um veneno e depois quebrava ela em pedaços. Eles disseram que a criatura se parece com um grande polvo e teria 14 braços. A criatura foi denominada de organismo 46B. O veneno dessa criatura é bastante poderoso e ela tem uma capacidade de acertar suas vítimas com esse veneno a uma distância de 150 metros, como se ela conseguisse arremessar o veneno em suas vítimas. E também há relatos que um dos membros da equipe que entrou debaixo do gelo teria sido capturado por essa criatura e nunca mais foi visto. Os russos ainda alegaram que essa criatura tinha uma espécie de camuflagem avançada. De acordo com que ela ia se movendo, ela ia se camuflando no gelo, mudando a sua forma e ficando completamente diferente. Nada disso foi confirmado até hoje, até porque essa expedição teria sido feita pela Rússia de forma ilegal e secreta. Agora vamos ver outra investigação, dessa vez feita pelos americanos. Um satélite norte-americano descobriu uma coisa estranha e foram cavar secretamente o local para ver o que tinha lá. Como os russos também observam frequentemente a Antártida, perceberam que os americanos estavam escavando alguma coisa e ficaram curiosos para saber o que era. Os russos descobriram que os americanos tinham uma mega escavadeira projetada para perfurar rocha dura e até mesmo ficar cavando dentro do gelo. E ela era tão grande que suportava uma tripulação de 4 a 6 pessoas. Imagina o tamanho do buraco que essa máquina era capaz de fazer. Os Estados Unidos foram questionados sobre o que eles estavam fazendo lá e obviamente eles falaram que nada. Na verdade, eles não falaram foi nada mesmo. Mas pouco tempo depois de tudo isso que acabamos de contar, algo inesperado e natural acabou acontecendo. Um terremoto muito incomum acabou atingindo boa parte da Antártida. E o ponto central desse terremoto era exatamente onde os Estados Unidos estavam cavando. O terremoto foi tão grande que acabou gerando uma espécie de anomalia magnética, uma onda magnética incomum e desconhecida que acabou se espalhando pelo mundo. O problema mesmo é que ninguém sabe ao certo o que seria isso, como isso teria acontecido. E alguns acreditam que isso acontece pois existe alguma coisa misteriosa naquela área. Por isso que os americanos estavam estudando aquela área. Acreditam também que pode ter vindo de alguma base secreta que existe por lá, ou até mesmo de coisas alienígenas que estaria por debaixo da Terra. Outra coisa misteriosa e sem explicação que foi encontrada lá na Antártida são algumas pirâmides no meio do gelo, lá na Antártida. Recentemente foram encontradas pelo Google algumas pirâmides localizadas no meio do gelo do Polo Sul. No começo achavam que era topo de montanhas. Com essa imagem tirada de cima, se analisarmos bem, é possível ver que a estrutura possui 4 lados iguais, assim como uma pirâmide. Como já falamos, essa pirâmide pode ser simplesmente a ponta de uma montanha, ou a montanha que ficou com um formato diferente. Só que galera, as pirâmides são bem perfeitas. Outra coisa que descobriram é que a pirâmide está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, assim como as pirâmides construídas no Egito. Ou seja, isso fortifica a teoria de que essas montanhas ou pirâmide teriam sido feitas com esse propósito. E é por isso que muitos acreditam que elas não foram formadas pela natureza ou que são simplesmente montanhas, mas que são obras feitas por alguém, pirâmides da Antártida. Qual seria o propósito dessas construções? E quem teria feito isso e quando? É claro que isso tudo são teorias e nós não sabemos da verdade. Mas que louco, né? Parar pra pensar de ter encontrado umas pirâmides lá na Antártida. Você sabia que existiam pirâmides na Antártida? Deixa nos comentários o que você achou dessas pirâmides. Alguns associam essas pirâmides que acabamos de falar com criações extraterrestres ou até mesmo criações com algum propósito alienígena. Pois não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas acreditam que a Antártida é o lar dos alienígenas. Por ser um continente totalmente ainda desconhecido, é que lá nascem muitas teorias. Uma das teorias mais famosas a respeito disso começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos fizeram a sua primeira expedição para a Antártida. Não foi uma simples expedição, foi uma grande missão. Uma missão tão grande que envolvia mais de 4.700 homens, 13 navios e também 33 aeronaves. Tudo apenas para ir até a Antártida. Algo simples não era. Só que assim, nunca vamos saber e nunca foi falado qual seria o intuito dessa missão. Por que os Estados Unidos teriam enviado tantos homens e tanto navio e tanto avião lá para a Antártida? Para que isso? Galera, ninguém sabe ao certo porque os Estados Unidos mandou mais de 4.700 homens.
O que sabemos é que essa missão foi comandada pelo almirante Richard Byrd, que depois dessa operação acabou escrevendo vários relatos e histórias. E em seus relatos, galera, ele confirmou a existência de uma comunidade subterrânea lá na Antártida e também relatou seres extraterrestres que habitaram na região. Segundo os relatos do comandante, ele teria visto alguns extraterrestres vivendo por lá. Será que toda essa missão foi feita com o intuito de estudar ou descobrir algum alienígena? Nós nunca iremos saber. Como já falamos, não foram só os Estados Unidos que foram para a Antártida descobrir seus mistérios. A Rússia também tinha várias bases instaladas por lá. A mais famosa base criada na Antártida pela Rússia foi a estação de Vostok, há 60 anos atrás, ainda quando a Rússia era a União Soviética. Naquela época eles criaram a estação de Vostok e eles nem sonhavam que essa estação estaria alguns quilômetros acima de um dos maiores lagos do mundo. Esse lago que estamos falando é um lago totalmente subterrâneo e só foi descoberto mesmo em 1994, depois de vários estudos feitos na região, com o intuito de descobrir coisas que estavam debaixo do gelo. Então, a uma profundidade de 3,5 km de gelo, a Rússia encontrou debaixo disso o Lago Vostok, um dos maiores lagos do mundo. Deu pra entender, galera, que debaixo de 3.000 metros existia água. E não era pouca água, né? Um dos maiores lagos do mundo. Isso só mais uma vez para provar o quanto o ser humano não conhece do que tem debaixo da terra. E ainda foram encontrados nesse lago, galera, espécies de vida, como bactérias raras que nunca foram encontradas em outros lugares da Terra. Bactérias que só vivem nesse lago. Agora, o próximo passo dos russos é coletar a água desse lago, pois nas profundezas desse lago a água seria mais quente e seria uma água rica em minerais e substâncias. Acreditam que essa água possa ser uma água um pouco diferente. E é por isso que eles querem estudar ela. Agora vamos deixar um pouco de lado os russos e os americanos e falar um pouco dos alemães, que também estiveram lá na Antártida. Em 1938, os alemães levou até a Antártida um navio chamado Schwabeland. E como o navio estava cheio de alemães, assim que chegou na Antártida, foi instalada uma base secreta. Uma base militar de pesquisas científicas. E o que acontecia lá dentro a gente não sabe. Era completamente um mistério. Os alemães ficaram nessa base trabalhando ou fazendo sei lá o que por 2 anos. E quando voltaram para a Alemanha, todos foram recebidos como verdadeiros heróis. Inclusive Hitler na época tinha recebido eles. Foi pessoalmente até o porto para parabenizá-los. Como se o que eles tivessem feito lá na Antártida seria de super importância para Hitler. Isso tudo, galera, porque tem uma teoria que diz que Hitler acreditava que os alemães eram descendentes diretos de super seres humanos de Atlântida, da raça dos Atlantes. E esses seres super inteligentes lá de Atlantis teriam ido para a Europa e virado a raça ariana, que Hitler acreditava ser a raça perfeita. E continuando nessa brisa, Hitler acreditava que a cidade perdida de Atlântida estaria na Antártida. Então Hitler teria a missão de ir para a Antártida para descobrir a origem dos seus antecedentes, do sangue puro dos arianos. E é por isso que alguns teóricos da conspiração acreditam que os nazistas dominaram uma parte da Antártida e enviaram suas expedições para lá, com o intuito de descobrir essa brisa louca aí que a gente acabou de contar. Com os alemães então instalados no território da Antártida, eles montaram mais uma base gigante, chamada Base 22 ou Nova Berlim. Como a base é uma base secreta alemã, não sabemos qual é o propósito dela, se era realmente para investigar os Atlantes, se tinha algum intuito maior para escavar o solo, coisa com alienígena. Tanto é que até surgiram teorias sobre essa base, e essa base também seria usada para enviar missões secretas especiais para a Lua. As histórias bizarras por trás da Antártida não param por aqui, galera. Existem muitas e muitas coisas escondidas por debaixo do gelo. São tantas coisas que até denominam isso de um mundo perdido na Antártida. Lá, por exemplo, já foram encontrados alguns túneis subterrâneos que dão acesso a várias regiões por debaixo da camada do gelo. Sem contar que foram encontrados também vários lagos subterrâneos, lagos pré-históricos que estão lá há muito tempo. Com o intuito de descobrir se existia algum humano vivendo debaixo do gelo, ou até mesmo de descobrir alguma existência alienígena, rapidamente os alemães criaram uma pequena comunidade no meio da Antártida, para viver lá e acabar descobrindo mais coisas. Com o tempo, essa comunidade foi crescendo ainda mais. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles acabaram perdendo o apoio do governo, fazendo com que essa comunidade se desmanchasse. Alguns voltassem para a Alemanha e outros foram obrigados a morarem escondidos lá na Antártida e estariam morando entre as montanhas geladas. Analisando então essas montanhas da Antártida, foram encontradas fendas, aberturas, como se fossem espécies de portas, que dava acesso ao interior da montanha. Essas fendas eram grandes o suficiente para poder passar uma aeronave.
E jogando essas coordenadas no Google Maps, essas que estão aqui na tela, é possível ver algo realmente estranho. Alguns teóricos acreditam que essas fendas levariam para as cidades subterrâneas. As comunidades subterrâneas lá da Antártida, onde teriam os túneis, morariam pessoas, até mesmo alienígenas. Onde teriam coisas que até então nós não conhecemos. Tanto é que se realmente existem pessoas morando por debaixo do gelo, elas até receberam o nome de subantárticos. Você aí pode nem acreditar, eu não acredito, o Dani eu também acho que não. Mas os alemães disseram que nessas fendas eles tiveram contatos com extraterrestres. Como a gente não enviou ninguém até lá? Não temos dinheiro, não fazemos missões, não inventamos história, a gente nunca vai saber se realmente tem alienígena lá ou não. Mas os caras lá dizem que tem. Será que tem? E também esse lance de comunidade subantártica. Não passa de teoria, galera. Nada foi comprovado. Nenhum cara foi encontrado lá morando debaixo do gelo. Na verdade, eles dizem que encontraram, mas não tirou uma foto, não trouxe um DNA. Documento. Não foi nada provado, entendeu? Tudo base secreta. É tudo história de base secreta, que também é história que a gente nem sabe como que essa história foi sair de lá, né? Então, galera, tudo isso não passam de teorias. E o que fazem todas essas teorias nascerem é o fato de lá debaixo do gelo existir muita coisa estranha, como por exemplo os canais, os túneis, os lagos, as pirâmides. E é por conta disso que a Antártida é o lar de vários mistérios. Na atualidade, galera, hoje em dia existem 46 países com base lá na Antártida. O que todos estariam estudando? O que todos estão procurando lá? Estimam-se, galera, que existam mais de 4.000 cientistas trabalhando lá na Antártida, agora, nesse exato momento. E eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que você acha que esses caras estão fazendo. O que vocês acham que eles vão descobrir e encontrar? Comente aí. E não se esqueça também, então, galera, de deixar o seu like se você não deixou até agora. O like não custa nada pra você e pra gente tem um valor enorme. Então clique agora no gostei aqui embaixo. Ficamos por aqui então, galera. Veja o vídeo de ontem que saiu e aguarde o vídeo de amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!